Om Arunachala Ramana. Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Estamos aqui para o nosso vídeo do dia 20 para fechar o mês de setembro. E nós tínhamos uma questão que ficou em haver. Então, antes, lembrando para vocês, todo dia 5 e todo dia 20, falei dia a dia duas vezes, né? Então é isso, são 2 dias mesmo. Nós estamos aqui para gravar um vídeo para lembrá-los do Dana. Se você puder fazer uma contribuição, nós agradecemos imensamente. Em todos os vídeos do canal, na descrição tem a nossa chave Pix. E além de contribuir diretamente através do Dana, você pode contribuir de muitas outras maneiras, correto? Exatamente. Todas as vezes que de alguma forma vocês se manifestam no canal, isso ajuda muito esse serviço e faz com que ele se torne o que ele realmente é, um serviço de devotos para devotos. Não só daqui para aí, mas entre todos nós, como uma grande sangha, uma grande mandala que se comunica, que troca, que partilha suas questões, reflexões, comentários, dúvidas, como essa que chegou hoje e vai se transformar, né, no vídeo do dia 20. Você também pode compartilhar o canal, sugerir o canal para outras pessoas, compartilhar vídeos aqui do canal para as pessoas que vocês sentem que estão nessa mesma jornada ou que de repente podem se sentir convidadas a adentrar esse caminho tão belo, o caminho do conhecimento do Atman, Atma Vidya. Então, existem todas essas formas e você também pode participar das lives, dar o seu joinha, o seu coraçãozinho. Isso também ajuda e faz com que mais pessoas acessem esse conteúdo. Muito bem. Então, como foi dito, uma maneira de você contribuir com o canal é trazendo questões, porque isso traz vida para o nosso canal, né? Vocês estão compartilhando, nós temos a oportunidade de ouvi-los. E quando nós vemos aqui, né, uma questão que surge, a gente olha às vezes e fala, nossa, essa questão certamente poderá ser a questão de outras pessoas. Às vezes pode ser que a gente não sinta exatamente isso, mas a gente pode olhar e dizer, essa é uma questão que, independente de encontrar outros corações que também levantaram essa questão, vai ser muito bom da gente poder contemplar. Até porque muitas vezes a pessoa nem sabe que aquela questão também era a questão dela. Até que ela se depare com a questão e pense, nossa, realmente, eu nunca pensei sobre isso, mas eu sempre senti isso no meu coração, sei lá, sempre houve essa lacuna. Então, pronto, fica valendo. Exatamente. Então, é o caso da questão que foi trazida por uma amiga aqui para nós. Oi, querida Mohini e Ananda. Não sei se é por aqui para pedir orientação, mas surgiu uma dúvida ao ler a postagem no Telegram, quando Bhagavan fala da maturidade da mente. Maharishi diz: não existe a questão de tempo e espaço. O entendimento depende da maturidade da mente. Que importa se alguém vive no Oriente ou no Ocidente? Então ela continua. Compreendo que não existe tempo nem espaço, mas fiquei confusa com maturidade da mente. Remete a um processo gradual de reconhecimento de minha verdadeira identidade? Seria nesse sentido? Gratidão. Muito bem, gratidão. É uma questão muito importante, né? Porque é como a própria amiga falou, a gente tem aí um paradoxo, né? Porque o tempo e o espaço não existem, então como é que pode se falar de uma maturidade da mente, né? Então a gente sabe que o ensinamento, algumas vezes é dito que ele tem diferentes profundidades, né? Então, assim, em termos relativos, a gente pode dizer que sim, há um processo de maturação da mente. Mas em termos absolutos, a mente sequer existe. Então, isso é um tema bastante discutido, viu? Dentro do universo espiritual, é uma questão muito boa, né? Há uma ala, né, que vai dizer que o processo do despertar da consciência ou da plena compreensão é um processo gradual. E há aqueles que dizem que não, que na verdade é um processo imediato. Uma vez visto, não tem como desver. Uma vez que você, né, teve a evidenciação daquilo que se é, não tem como você fingir que não teve essa evidenciação.
Mas você pode ter a evidenciação e não necessariamente isso quer dizer que acabou todos os problemas, resolveram-se todas as questões, todas as vássanas foram destruídas. Então há bastante, como é que eu posso dizer, um campo bastante vasto para a gente investigar sobre isso. Tanto é que o vídeo do dia 5 eu sinto que vai ser meio que uma continuidade dessa questão, mas a gente não vai falar disso. Depois lá no dia 5 você volta para dar prosseguimento. Curioso. Né? Vamos lá, como é que é? Cenas do próximo capítulo, né? Aí você volta lá no vídeo do dia 5 para a gente poder dar prosseguimento, né? Essa questão, ela foi muitas vezes partilhada por Sri Ramana, e eu peguei aqui alguns apontamentos, eu acho que vai ter até um que vai se repetir aí no meio, mas primeiro um apontamento de Bhagavan, quando lhe foi apresentada a seguinte questão: é possível para todos seguir o caminho da autoinvestigação, ou vichara? E Bhagavan respondeu: é verdade que apenas é possível para as mentes maduras, não para as imaturas. Para estas últimas, japa, repetição do mantra, adoração de imagens, pranayama, visualização e práticas yogis similares foram prescritas. Através destas práticas, as pessoas se tornam maduras e realizam o eu através da vichara. Então vamos lá. Não é que o processo da maturação esteja relacionado com o processo da evidenciação. O que nós vamos entender aqui, e nós vamos um pouco repetir isso, é que os procedimentos yogis, que são porta de entrada para o vichara, qualificam a mente, ou se você quiser uma outra definição, qualificam a nossa interioridade para que, desabrochando a sensibilidade, possamos contemplar no espelho da própria consciência a consciência mesma. Então, o que acontece? Quando nós vemos aqui aquilo que é o prescrito pelos yogis, nós temos, Bhagavan falando, olha, japa, adoração de imagens, ou seja, murti dhyana, ou mesmo os pujas, pranayama, o controle do fluxo respiratório, vikalpas, que são as visualizações e outras práticas similares. Gente, há um verdadeiro arsenal do yoga para a qualificação da mente, ou para a qualificação da nossa sensibilidade. Então, de modo geral, nós vamos entender que a alma, a jiva, ela vai fazendo os seus procedimentos de introspecção até um ponto em que naturalmente toda esta metodologia, todo este arsenal yogi que estava sendo aplicado, ele vai aquietando-se por ele mesmo, ele vai dissipando-se por si mesmo. Então o vichara, ele é um caminho natural de evolução, de progressão do sadhana. Depois que se chega no vichara, aí a gente não tem muito como falar de uma certa progressão. Até dá, mas, de fato, o que nós vamos entender como amadurecimento da mente são todas as práticas pretéritas. Aqui, eu acho que é bastante interessante a gente levantar o seguinte ponto. Porque eu mesmo já confessei isso em áudios passados. Muitas vezes, quando eu lia os apontamentos de Bhagavan após travar contato com outras formas de yoga, eu sentia que essa posição de Bhagavan era uma posição, digamos assim, comprometida com o seu próprio método. Então essa é um meia-culpa, uma confissão que a gente tem que fazer. Eu entendi que, na verdade, embora Bhagavan estivesse exaltando vichara, que, na verdade, todos os métodos de yoga levariam à realização. Mas o tempo, que é o senhor de todos os destinos, caminhos, direções, o tempo, ainda que não existente, ele também se faz existente como graça.
Então a graça do Guru, através do tempo, que eu entendo justamente por maturação da mente, foi me mostrando que, não, na verdade, todos os caminhos terminam em Vichara desde que nós compreendamos o que é Vichara. Então, Vichara ele não é simplesmente a pergunta quem sou eu? Ok? Vichara é aquilo que nós podemos chamar de firme aderência ao ser, firme aderência a si mesmo. Portanto, é a quietação. Este aquietamento é o que resultam todos os yogas. Se você está fazendo japa, se você está fazendo visualizações, trabalhando com yantras, trabalhando com pranayama, trabalhando com os mais diversos tipos de yoga, utilizando-se da ferramenta de corpo, fala e mente, o que você vai encontrar como resultado final destas práticas é um desenvolvimento, uma progressão natural para o silêncio. Ou seja, todas as ferramentas utilizadas, elas são transcendidas pelo silêncio. O silêncio é o verdadeiro Atma Vichara. Então, deixando isso mais claro na nossa compreensão, a gente vai entender que a maturação da mente foi tudo o que foi aplicado antes da quietação mental. Agora, no silêncio, não há por que se falar de um progresso. Antes de passar, não sei se Mohini pode ter alguma consideração, alguma sensação, fique à vontade e a gente retoma a leitura. A ideia de maturação, numa concepção onde não existe o tempo, ela é realmente um pouco desafiadora, né? Porque a nossa intelectualidade, ela se nega a considerar essa possibilidade, uma vez que, observando a própria natureza, o movimento da natureza, e a maturação é um processo muito emprestado, de certa forma, do que se observa com os frutos na natureza. A gente diz, esse fruto está maduro, esse fruto ainda não está maduro, e aí a gente vai falar sobre a pessoa madura ou a pessoa imatura, a gente vai falar isso, né, em vários casos, se referindo às questões subjetivas, psicológicas, etc. Então, em geral, a gente observa uma ação do tempo para que aquela maturação possa acontecer. Aqui nós não estamos levando isso de uma forma rígida, até porque senão a gente negaria a própria afirmação de que o tempo e o espaço, no campo do absoluto, eles se dissolvem. No entanto, no campo relativo ele existe. Assim como é isso que o Ananda está falando, os processos anteriores, tudo aquilo que foi feito antes, isso foi feito, isso está registrado, vamos por assim, isso está localizado de alguma forma, no tempo e no espaço, as práticas que foram realizadas, o tempo que se despendeu ali para poder tornar aquela mente madura. O não tempo, ele diz respeito à maturidade da mente, inclusive, que é necessária para experimentar essa quietude, esse silêncio no não tempo. Então é quase como se a gente caminhasse por uma vereda da relatividade, onde existe inegavelmente dentro daquilo que a gente convive todos os dias, tempo e espaço e práticas, caminhasse dessa forma para poder soltar num determinado momento dessa maturidade e vivenciar aquilo que só pode ser experimentado na ausência, né, desse tempo, desse espaço, onde esse tempo e esse espaço já não são mais, como eu posso dizer, marcantes, presentes, né, onde tudo isso se dissolve. É o lugar dessa virada, é um pouco isso que eu entendo dessa colocação de Bhagavan, né? No momento do Vichara mesmo, não há tempo e espaço. As práticas anteriores dizem respeito àquela mente que ainda não chegou nesse momento de virada. E talvez até vai soar um pouquinho polêmico, mas eu acho que também é importante dizer, né? As suas próprias experiências de vida foram amadurecendo
a mente, e inclusive o seu grau de conscientização de si agora dependeu inclusive dos seus papãs, dos seus pecados, dos seus karmas, de inúmeras, como é que eu posso dizer, inúmeros pré-requisitos, vamos dizer assim, ou melhor, preâmbulos, para que você pudesse chegar aonde você está agora, né? E isso ainda, assim, a gente acaba muitas vezes considerando, de novo, né, que são ações realizadas pela própria identidade, o ego, a personalidade, o arrancara, né, que é ele que está fazendo. Mas a gente precisa lembrar que é sempre a graça, né? Estamos aqui num campo de estudos da não dualidade, onde não há essa identidade fictícia, ela é fictícia. A gente precisa sempre recordar de que algo está sendo feito, algo está sendo realizado pelo Ishvara Supremo, pelo Ser Supremo, pelo Atman. Então tudo isso que aparentemente é tempo, espaço, a dedicação alçada para que se possa atingir essa maturidade e finalmente experienciar a dissolução completa no Vichara, tudo isso não é exatamente realizado propositadamente por nós, né? Existe uma força atuando e realizando tudo isso. Assim como na própria natureza, e voltando ao exemplo da natureza, não é a fruta que está fazendo alguma coisa para se tornar madura. A natureza está atuando para que ela amadureça. Inclusive, eu acho que é muito oportuno levantar isso, porque, de modo geral, né, muitas vezes nós vamos ver assim, discursos que vão dizer que a natureza ela é um problema, que o mundo manifesta, a natureza é um obstáculo, né? E, na verdade, talvez se pudéssemos ter uma visão mais abrangente, nós concluiríamos que, muito pelo contrário, todo o universo se beneficia com o seu despertar e, portanto, toda a natureza opera, trabalha para te ajudar a despertar. O próprio karma e todas as leis naturais, elas são manifestações da misericórdia divina, na verdade. Né? Então, naturalmente, a Jiva ela vai ser encaminhada para isso. Mesmo que para isso ela tenha que passar muitas e muitas vezes pelos seus papãs, pelos os seus pecados, as suas virtudes, e pelo próprio processo da morte, né? Imagina, gente, quantas vezes a gente já não deve ter morrido, ok? Então, assim, isso de alguma forma vai, digamos assim, produzindo uma erosão no nosso ego. Vai fermentando, né? Fermentando um processo também. De fermentação. Sim. Então, acho que é importante a gente ressaltar que as práticas místicas, elas vão amadurecer a mente, no sentido de que vai tornando esta mente mais e mais sutil, vai tornando a nossa sensibilidade mais e mais propícia ao mergulho, ao aquietamento, a essa investigação. Portanto... Só acrescentar duas coisinhas claro. rápidas. Lembrando que existem duas qualidades indispensáveis ao processo que estão interrelacionadas. A gente já falou muitas vezes sobre isso aqui, que é a equanimidade e desapego. Equanimidade e desapego nascem dessa maturidade de ter passado tantas e tantas vezes vivendo com todas essas questões papãs, o karma, todo o processo kármico. É isso que vai nos encaminhando. E a gente consegue muitas vezes observar isso num indivíduo que já passou por tanta coisa e de repente ele chega nesse ponto de grande desapego e de grande equanimidade, que são qualidades inerentes e indispensáveis ao Vichara. Isso então. O que acontece? Nós precisamos então falar agora sobre um assunto que talvez não é que seja desimportante o que foi falado até agora, mas coroa o assunto. Porque assim, olha, pode ser um pouco paradoxal essa história de maturidade mental, a mente nem existe, não é? Então, mas se é levantado que existe uma maturação, não seria bem interessante a gente saber como é que a gente faz isso? Se a gente pode fazer alguma coisa em favor, porque embora a natureza, né, a fruta não faça nada para amadurecer, a natureza está fazendo tudo, é verdade, mas ao mesmo tempo a gente tem a graça, e a graça se manifesta na forma de conhecimento. E o conhecimento transcendental está aí como a luz do sol, sabe? Incidindo sobre o fruto do autoconhecimento e promovendo essa maturação. Então, se a gente
puder, de alguma forma, ir na direção, ajudar o processo, seria muito bom. Vocês não acham? Eu acho que ia ser muito bom. Então eu separei algum material aqui em que Bhagavan está falando sobre isso, alguns outros textos, e que podem, de alguma forma, auxiliar um pouco a gente aqui na reflexão. Então, vamos começar pelo Elan Ondré, não é Bhagavan. Mas tem um verso, né, no capítulo 3º do Elan Ondré, em que nós temos o seguinte apontamento, bem curtinho e tão precioso. À medida que você continua atribuindo nomes e formas a Deus e mostrando amor a todos, porque você entendeu que todos os nomes e formas são dele, sua mente gradualmente amadurecerá. Então, ok? Não é método supremo, direto, caminho direto, não dual? Não é. Mas ao mesmo tempo, é. Exato. Ok? Então aqui ele tem uma certa complementaridade. Eu estou trabalhando com a minha devoção a Deus. Chame ele do jeito que você achar bom. A forma que você sente que te toca. E, não se bastando apenas nisso, reconheça que todos os nomes e formas são Deus. Ou seja, viva no mundo entendendo que quando você serve aos seus iguais, quando você serve aos seres viventes, você está servindo a Deus. Quando você faz isso, horas, você está reconhecendo a unidade indiferenciada deste mesmo Supremo presente em todos os seres. E é claro que se está presente em todos os seres, está presente em você. Isso vai gradualmente, através de Bhakti, devoção, e de Karma Yoga, do serviço desinteressado, isso vai levar a Shuddhamana, a purificação da mentalidade, a purificação da nossa interioridade. E isso vai favorecer a sua autoinvestigação. Então acho que é muito oportuno a gente recordar deste ponto. Eu também separei aqui outro ponto, outro apontamento de Bhagavan, que diz assim para nós. Desde que você considere uma coisa indispensável, desfrute-a. Mas quando, com a mente madura, você pensa que pode passar sem ela, então renuncie prontamente. Então é o segundo aspecto, que é o que Mohini já tinha dado o spoiler para nós, não é? O desapego, né? Então é isso, o desapego ele é o segundo processo, né? O segundo ponto que deve ser, segundo processo não, perdão, é o segundo ponto a ser observado. Não é um processo porque você pode trabalhar isso desde o primeiro passo. Aliás, a gente pode entender que esse é o primeiro passo, o passo lá no meio e o último passo. Quando o Bhagavan está trazendo esse apontamento para nós, ele não está falando só do iniciante, ele está falando dele mesmo, ele está falando de todos os grandes sábios. Não há problema em você desfrutar das coisas do mundo. Você não precisa necessariamente abandoná-las simplesmente por ajustamento. Mas, pela compreensão, será natural que você renuncie. Isso é indiscutível. É inegável. Você vai perceber que há uma série de hábitos, de vícios, de comportamentos que estão te limitando na crença sólida de que você é uma entidade separada, enfim, que você obtém prazer através dos objetos dos sentidos, etc. Então, assim, quando você faz a renúncia, o desapego, você está fortalecendo o seu caráter. Esse fortalecimento vai ser indispensável no Atma Vichara. Por quê? Porque ele não é outra coisa senão economia de prana, economia de energia, para que você tenha muita energia para você aplicar onde vale a pena ser aplicada. Então todo mundo sabe o quanto perseguir os nossos vícios, perseguir os objetos dos sentidos para obtenção do prazer, o quanto isso dá uma dor de cabeça, dá um desgaste de energia, muitas vezes é frustrante, porque o objeto desejado, enquanto era desejado, por vezes se prova muito mais interessante do que quando conquistado. Então, enquanto ele era só um desejo, ele era mais interessante. A gente sabe que esse tipo de motivação interior não leva a lugar nenhum, porque no final das contas,
você obtém um objeto de desejo, você tem aquele prazer que não dura nada, aí você tem que procurar o outro e vai, ficar vagando. Em vez de ficar vagando, né, tem uma imagem magnífica que Bhagavan traz disso, que é a pessoa que no dia de sol quente, ela acha uma árvore, uma sombra fresca, aí ela vai para a sombra, e aí quando ela fica fresquinha, ela volta para o sol. Ela vai para a sombra, e volta para o sol, e vai para a sombra, e volta. E Bhagavan diz, por que você não fica logo de uma vez na sombra e para com esse jogo? Não é? Então, a renúncia, ela também é um aspecto que vai amadurecer a mente. Ou seja, vai qualificar a mente para a auto-investigação. Mais um apontamento de Bhagavan. Nossa mente não sabe que se for para o mundo exterior, não há nada além de sofrimento. Ela continua se esgotando na ignorância. Quando atingir a maturidade, estará por si só. Até então, é nosso trabalho colocá-la dentro com esforço, o que fazemos na meditação. Então aqui, é claro, Bhagavan está praticamente, né, os dois apontamentos, eles meio que quase que são uma continuidade um do outro, né? Então ele está de novo falando sobre esse processo de você economizar esse ir e vir, né? Parar desse vagar, compreender que todos os objetos de prazer não são inerentemente de prazer. É você que está incorporando o sentido de prazer nos objetos e, portanto, esse prazer é seu, está em você, é da consciência, não é dos objetos. Então, uma vez que você entende isso, você para com essa perseguição tola e você vai começar a exercitar o quê? A meditação. Outro aspecto que é inerente ao caminho da maturação. A maturidade, ela vem pela prática formal também. Por quê? Você vai, através da prática formal de aquietamento mental, de fixar-se na própria consciência, né? De descansar como a pura percepção, a pura consciência, você vai fazendo isso, isso vai gerando familiaridade. Então, gerar familiaridade é outra forma de dizer maturação mental. É a mesma coisa. Você só está cada vez mais sensível, aumentando a sua capacidade de sensibilidade, de compreensão das coisas, de observação, de penetração na realidade das coisas. E, obviamente, isso também vai trazer maturidade. Há uma memória que eu achei que valia muito a pena trazer aqui, do Rangan, né? Velacheri Rangayir, que foi amigo de infância de Bhagavan Ramana. Está registrado no Face a Face com Shri Ramana Maharishi, e é a seguinte memória do devoto. Bhagavan podia reconhecer a maturidade espiritual nas pessoas ao seu redor. Ele também pôde discernir nos animais que vieram até ele. Um dia, a mãe de Bhagavan perguntou: por que esse cachorro sempre gosta de ficar no seu colo? Bhagavan se virou para mim e disse: este cão está sempre em samadhi inabalável. Uma grande alma veio na forma de um cão. Mamãe não sabe disso. Então, eu quis trazer essa história aqui, porque assim, na dúvida, se você olhar e falar assim, eu não sei se eu dou conta dessa maturidade que está sendo levantada aqui ou não, ou as práticas de yoga, por causa do conhecimento do ser, por causa dos apontamentos de Bhagavan e de outros tantos sábios da não-dualidade, eu não consigo me ver voltando para outras práticas. Porque isso pode acontecer, sabe? Você pode, de repente, começar a fazer uma japa. Japa efetivamente leva à maturidade da mente. Mas eu não consigo me ver fazendo japa. Olha, se você consegue ter o amor pelo guru, tal como esse cachorrinho, isso vai trazer purificação mental, maturidade mental. Então, na dúvida, deita no colo de Bhagavan. Chama a graça de Bhagavan. Dedique-se ao amor a Bhagavan. E isso, naturalmente, vai trazer purificação e maturidade mental. Então, o Guru Bhakti, o Guru Prema, o amor ao Guru, é um meio mais do que eficiente.
várias escrituras vão dizer que é o meio real para alcançar-se a liberação. Olha, dava para parar aqui. Mas eu quis ainda separar um pequeno trecho. Agora eu não me lembro se é eu acho que é o caminho de Shri Ramana Maharishi. Eu não sei. São apontamentos de Shri Sadhuon. E Sadhuon, ele... Assim, todos os devotos se esforçaram por tentar transmitir o que eles aprenderam com Bhagavan, o que eles entenderam sobre o Atma Vichara. E eu sinto que o Sadhuon é um grande representante disso. Então, tem um capítulo chamado Mente Madura. E eu senti que eu deveria trazer um trechinho que fosse desse capítulo para nós. Então, deixemos Shri Sadhuon orientar-nos. Disse que a mente que obteve um desejo ardente de autoatenção, que é autoindagação, é completamente madura. Como agora não está mais inclinada a atender à segunda ou terceira pessoa, pode-se dizer que alcançou o auge da falta de desejo, vairagya, pois todos os tipos de desejos e apegos não pertencem apenas à segunda e terceira pessoas? Uma vez que essa mente, que muito bem entendeu que, como já vimos nos capítulos anteriores, a consciência que brilha apenas como eu é a fonte da felicidade plena e real, agora busca o eu por causa de seu desejo natural de felicidade, esse desejo intenso de atender e buscar ao self é realmente a forma mais elevada de devoção e bhakti. Bhakti. É exatamente essa autoatenção da mente que é, portanto, completamente madura através de tanta devoção e falta de desejo, que deve ser chamada de indagação quem sou eu, ensinada por Bhagavan Shri Ramana. Bem, pelo menos uma mente tão madura que chegou ao caminho de Shri Ramana, concordando de bom grado em se dedicar à atenção de si, não se dará conta de si mesma? Não. Ele começou para este seu fim. Concordando em cometer suicídio, ele coloca seu pescoço, através da autoatenção, no cadafalso onde deve ser sacrificado. Deveras? Somente enquanto atendia a segunda e terceira pessoas, ele tinha o nome mente. Mas, assim que a autoatentividade é iniciada, seu nome e forma, o nome como mente e sua forma como pensamentos, são perdidos. Portanto, não podemos mais dizer que a autoatenção ou autoinvestigação é realizada pela mente. Tampouco é a mente que atende ao eu, nem a atenção pessoal e espontânea do aspecto da consciência do eu, que não é a mente, é uma atividade. Então, só para a gente entender isso. Enquanto a gente está falando de mente madura, que se qualifica para o Atma Vichara, a gente está entendendo que essa mente é o que é utilizado no Atma Vichara. Porém, no ápice da sua maturidade, o que acontece com essa mente? Some. Então nem há o que se dizer sobre mente madura para a prática do Vichara, porque nem é a mente que está fazendo o Vichara. Então aqui, o sadhana ele deixa de ter essa característica, enquanto um esforço, um fazer. Talvez seja mais adequado falar de um paradoxal repouso alerta. Ou seja, não é mais um fazer. A consciência descansa nela mesma, sendo ela mesma.
aqui ela não tem mais nada para se apoiar. Por isso, ainda temos o último apontamento do Shri Arunachala Vemba, que diz assim: uma mentira nua. Então seria se algum homem dissesse que realizou o ser, mergulhando dentro através da investigação apropriada e estabelecida. Não por saber, mas pela morte, descobre-se o ego inútil. Somente pela graça de Arunachala, o ser pode o si mesmo ser conhecido. Então é importante a gente saber disso. Na verdade, o ponto mais elevado da maturidade da mente é quando a mente se sabe não sendo. E então, tudo é rendido nos pés de Deus. Tudo é rendido nos pés do Guru, ou de Arunachala Shiva, ou o nome que você achar bom de se consagrar. Finalmente, eu entendo que, embora Bhagavan diga que só a mente madura pode praticar vichara, se uma pessoa comum, sem qualquer pré-indicações de que é capacitada à prática, sem que ela se sinta capacitada para isso, ela pode praticar o vichara simplesmente porque ela se sentiu atraída à prática do vichara. Se ela está se sentindo atraída a esse conhecimento e a essa prática, é porque o Guru já está olhando para ela. Então, ela pode ficar tranquila, porque se a mente está madura ou não, não importa. Ela vai alcançar a máxima realização, porque, na verdade, ela já está sendo alcançada pela graça do Guru. Não sei se você complementa. Perfeito. Então, é isso. Que essas palavras todas aqui reunidas possam de alguma forma servir à nossa maturidade e depois à erradicação da própria ideia da necessidade de amadurecer. Que o grande sol do ser resplandeça sobre nós. A gente ainda gostaria de trazer para vocês, né? Esse é o vídeo do dia 20 e em breve a gente tem aí uma novidade muito bacana, que é o lançamento de um livro, né? Que foi composto aqui pelo nosso amado Ananda e que é o Devi Bhakti Amrita, um livro belíssimo, né? E dedicado ao amor da deusa, né? A devoção à deusa. Mãe. Então a gente está trabalhando para lançar esse livro em forma de e-book e se tudo der certo para o Navaratri, né, que é logo no início de outubro esse ano, a gente já vai estar aí com o e-book disponível para vocês e a gente agradece muito se vocês puderem espalhar essa notícia. Vai ser uma alegria poder compartilhar, né, desse trabalho tão belo que foi trazido aqui pelo Ananda. Gratidão. Gratidão. Que Bhagavan abençoe a todos nós. Gratidão à amada irmã que nos trouxe tão bela e profunda questão. Gratidão. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hariom.